E o papel da imprensa é noticiar, é comentar, é fazer a crítica, né? Opinar, desde que opine sobre fatos, não sobre preconceitos. Olha aqui, vamos lá. As pessoas, quando têm determinadas posições de poder, mas isso não começou agora. Isso começou desde que o mundo é mundo. Larissa, você não pode, eu disse isso, aliás, naquela entrevista com o Haddad, que depois o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou bravo. Tal. Eu comentei ali que ninguém entrega poder. Já, né, Vale Bene, olha, eu cansei, gente, eu realmente, eu sei que eu tenho muito poder, tá excessivo, e toma, vamos redistribuir isso aí, né, porque senão fica chato. Não se redistribui poder, não se redistribui renda, não se redistribui nada. Se você falar assim, Reinaldo, você acha que a natureza do ser humano empurra para o egoísmo? Eu não sei se a natureza do ser humano empurra para o egoísmo. Eu não tenho essa resposta. Eu sei que todas as religiões, Vale Bene, todas elas, né, partem um pouco do princípio de que você tem de abrir mão de alguma coisa em nome de um bem maior, da crença, né, da reorganização do mundo. Boa parte das filosofias, das correntes filosóficas, estão ocupadas em, como diria um poeta, ordenar o ser contra o não ser universal, arcano impossível de ler. Mário Faustino. Você é o mundo, é o futuro, é o arcano, é o segredo impossível de ler, para onde vai? As filosofias se ocupam, os filósofos, os pensadores se ocupam dessas questões. E há desde sempre uma imposição para quem não quer renunciar a este mundo. Você tem de viver em sociedade. Isso sim, o ser humano é um ser gregário. Ele vive em sociedade. Alguém pode fazer a opção de morar lá na caverna, virar um sujeito lá preocupado apenas em descobrir a verdade? Há os que fazem isso. Né? Poucos. Tem até na Índia uns grupos, são considerados homens santos. Despem-se dos bens materiais e vivem isolados porque todo ruído que há à volta não interessa. Você que está me ouvindo no rádio, você que está acompanhando na internet, você que está acompanhando pela televisão, vamos aqui, um olho no olho com o tio Rei aqui. Você vive em sociedade, precisa viver em sociedade. Há atos invisíveis para você, para mim e para todo mundo que organizam a nossa vida, sem os quais a vida seria impossível. Um desses entes, que em princípio é abstrato para você, mas ele é muito concreto, ele existe, independentemente da sua existência, que organiza essa sua vida, pode ser bem, pode ser mal, pode ser eficiente, pode não ser, chama-se Estado. Isso tem um custo. Se o Estado é grande demais, ele sufoca as pessoas. Se ele é pequeno demais, impõe-se a desordem. A desordem de quem? Daqueles que podem mais. Não há muito segredo nisso. Essa mecânica é clara. Não é? Se você sai na rua, como eu costumo dizer, Vale Bene, se eu descer, o porteiro vai abrir o portão, porque isso é o pacto que está estabelecido. Eu não preciso negociar a cada vez que eu descer.
como a gente não precisa negociar cada ato na rua para a gente poder andar relativamente em paz. E quando há desajuste, a gente não anda, o bandido vai lá, assalta, o Estado tem que entrar reprimindo. Tem de fazê-lo de modo organizado para que a repressão não fique pior do que o próprio crime. Isso tudo tem um custo. Não é? Alguém precisa financiar isso. E nós vamos ver, no Brasil, infelizmente, os mais pobres financiam mais do que os mais ricos. Mas isso não sou eu que quero. Isso aí não é assim, como você é um comunista. Não, primeiro que eu não sou. Né? Se fosse, diria, mas não sou. Você fala essas coisas. Não, os números falam essas coisas. E nós vamos ter que, em sociedade, nós vamos ter de repactuar algumas coisas. Não tem jeito. Você não quer determinado serviço? Quer. Alguém precisa financiar esse serviço. Quem? Você financia. O seu porteiro também financia. É preciso ver se proporcionalmente o seu porteiro não está pagando mais do que você. E se estiver? Você acha isso justo? Se não acha, a gente tem um começo de conversa aí para a gente se entender. A gente que eu digo, não sou você se entender comigo, você entender com a sociedade. Então há regras para conseguir recursos. O Estado não produz dinheiro. É a sociedade que produz. E por isso estamos eternamente em disputa. Sendo a sociedade democrática, vamos disputar. É assim que é. E por isso existe a política, para organizar essas coisas. Pode ser boa, pode ser má. Temos de pensar. Existe isso na área da repressão ao crime. Vocês já imaginaram uma sociedade que não... Vocês já imaginaram uma sociedade sem crime nenhum? Quando eu digo sem crime nenhum, isto é, sem nenhuma tipificação penal? Larissa, uma sociedade em que nada fosse crime? Há alguns tolos que imaginam que isso seja possível. Então diz assim, quanto mais a gente tornar as coisas crime, pior. Não, mas espera aí. O que não seria crime? Nada seria crime. Se nada for crime, se nada for proibido, quem é que se impõe? Bom, vai se impor aquele que conseguir se organizar com o seu grupo, com a sua milícia, para impor a sua vontade. Então o nosso desafio, desde sempre, nosso que eu digo não é do Brasil, é um desafio posto para a humanidade. É como organizar essa vida coletiva de maneira que se exerçam os direitos individuais, de maneira que se exerçam os direitos coletivos, num clima de liberdade. Pode parecer fácil, mas não é. A partir mesmo do momento em que aquele que goza de um privilégio, ele não entende o privilégio como um privilégio, ele entende o privilégio como um direito. E ele se esquece que direito, vale bem, não cai do céu. Direito é aquilo que a sociedade pactua como sendo um direito. Assim como a liberdade tem um componente também que é de natureza subjetiva. Agora, você precisa ver, isso que eu entendo como minha liberdade vai tolher a existência do outro, vai impedir o outro de se manifestar? Como é que faz isso? Como é que se combina isso? Não é? A cultura vai se encarregando também de estabelecer pactos de convivência. Ontem eu fui a um show, meninos, foi um show bem bacana que eu fui ontem. Não sei se vocês ficaram sabendo, show bem legal.
né? Está pactuado que a pessoa vai cantar, que você vai ouvir. Sim, você pode se manifestar. Agora, você não pode falar, ah, não, essa eu não gosto. Não canta essa, não. Não. Foi estabelecido que a artista vai fazer o seu show. E a sua manifestação é a manifestação de quem cumpre um papel naquele momento de plateia. Não é? Então a organização social também compreende papéis. Como nós passamos por uma fase de imensa desordem, e passamos, quando eu penso que, estando no poder, o governante falava contra a própria organização do Estado, que ele encarnava e representava, então você tem noção de como a cabeça das pessoas ficam confusas. E muito especialmente a daqueles que se dão todos os direitos e que entendem seus privilégios como direitos naturais. E não são. Então todo o desafio consiste em vivermos em sociedade, em compreendermos a contribuição que a gente tem de dar por uma vida melhor, por uma vida mais harmoniosa, por uma vida mais segura. Não é uma construção fácil. Mas eu continuo a acreditar que é possível. E aí sim, né? Quanto mais equilibrado for esse jogo, mais pessoas teremos com mais direitos e vivendo com mais dignidade e, portanto, uma sociedade mais segura e agradável para todos. Né? Vocês vão ver que isso aqui é o espírito hoje do programa. E há aqueles que se desdouram daquilo que é o seu papel, a sua tarefa, acabam fazendo bobagem e na democracia são obrigados a prestar contas. Para arrematar esse editorial, a frase que dizemos sempre, Valio Bene e Larissa, a democracia é um regime em que nem tudo é possível. O regime em que tudo é possível é a tirania. Para o tirano e para seus amigos. Não é? A democracia é o regime das leis. Leis pactuadas por todos dentro do entendimento possível. E sim, nossa tarefa também é ver se a gente consegue alargar esse espaço do possível.